prática a respeito dos danos extrapatrimoniais. Nós tivemos com a Lei 13.467 a regulamentação do que a gente chamou de tabelamento do dano moral, né? Ele fixou lá alguns parâmetros com base no salário do ofendido, né? E muito se discutiu, assim que o texto foi divulgado, muito se discutiu a respeito da constitucionalidade desse tabelamento. Agora o tabelamento permanece, porém muda o parâmetro. O que vocês acham a respeito? Bom, a questão do tabelamento ou a tarifação do dano moral já foi enfrentada nos tribunais superiores e já foi considerado inconstitucional qualquer medida nesse aspecto, né? Agora, o fato é que a Lei 13.467, quando previa a indenização conforme o salário do trabalhador, criou aquele clamor. Nossa, então um trabalhador que ganha menos vai ter uma indenização menor, quem ganha mais vai ter uma indenização maior. Bom, mas a questão, o pano de fundo a respeito de constitucionalidade é justamente que não se deve haver qualquer tipo de tabelamento. Então, o fato, agora, que da MP tentar consertar essa questão, colocando o mesmo critério, que é acho que é o teto do regime geral de previdência, dos benefícios do regime geral de previdência, isso ainda não soluciona a questão de origem da inconstitucionalidade, que é justamente a imposição de critérios que, de certa forma, tabelam, né, essa indenização. Então, eu acho que houve uma tentativa de se deslocar novamente o debate, né, e não se enfrentou a questão de fundo, que é a inconstitucionalidade. Eu vou te dizer alguma coisa, eu diria, lembrando assim do Hans Christian Andersen, o rei estava nu, né? E aí ficou constrangido porque, né, fez uma coisa que até o mais ruborizado dos conservadores achava inconstitucional. Aí agora o rei resolveu se vestir. E aí ele botou uma folha de parreira. Botou um fraque, só que um fraque transparente. Então, né, para todos os efeitos, o defeito constitucional continua. A única coisa que eu acho que isso talvez tenha de pedagogia é que isso pode emular um piso. Se a gente olhar a regra como um piso, não é? Talvez seja algo pedagógico, até para o próprio jurista compreender que não é possível que, ao monetizar, você absolva quem causa o dano. Não é? Então, se aquilo a gente olhar como um piso, bom, desde que olhemos desse modo, né, olha, para começo de conversa, temos este piso, mas circunstâncias específicas de cada caso, né, pode nos levar a ver, né, danos muito mais profundos, históricos, né, que violem o passado da sociedade e que causem danos prospectivos ao futuro. Eu acho que o caso mais emblemático aqui nosso é o caso Basf-Shell. Né? Se a gente levasse, né, a sério essa regra proposta, o caso Basf-Shell seria um troco para as duas grandes poluidoras. Bem, além da questão de estabelecer, né, um valor para um dano que, a princípio, não comporta, né, a priori, né, em tese, o estabelecimento de um valor, além de determinar uma subclasse, né, de cidadão e de cidadã brasileira aos trabalhadores, né, que, ao fixar esses valores, ou pelo menos essa tentativa de fazer com que esses valores não sejam um piso, mas sejam um teto, porque a tentativa claramente é essa, né? Eu acho que da fala do Marcos, o importante é a gente pensar também a possibilidade da interpretação, né? A lei posta, depois da sua entrada em vigor, né, o que deve prevalecer não é a mens legislatoris, né, a intenção do legislador, mas sim na interpretação buscar o objetivo da lei. E o direito do trabalho, eu tenho dito isso com uma certa frequência, né, os princípios que fundamentam o direito do trabalho, eles não foram modificados a partir da nova legislação. Os fundamentos do direito do trabalho permanecem o mesmo. O direito do trabalho permanece como um ramo jurídico
que é necessário para a garantia da dignidade humana, que é necessário para a garantia do não retrocesso social e do que mais do que isso, que é necessário para a garantia de uma progressividade social aos trabalhadores. E é a partir destes princípios que a interpretação da nova legislação tem que ser feita, né? E a partir da Constituição. Né? Eu não posso interpretar a Constituição a partir da lei, mas eu tenho que interpretar a lei a partir da Constituição. E fazendo essa leitura, eu posso não reconhecer a inconstitucionalidade da lei e da própria medida provisória também, né, no aspecto não técnico, mas da norma em si, mas interpretar a norma conforme a Constituição. Então, acho que essa ideia do Marcos de colocar o piso e não o teto é uma interpretação conforme a Constituição, né, que me parece razoável, importante e que estaria assentada nestes princípios da dignidade humana, do não retrocesso social e da progressividade social. Ainda falando a respeito da questão do dano extrapatrimonial, a medida provisória trouxe uma caracterização do que seria a reincidência, instituto já conhecido por nós, né, no direito. O parágrafo 3º diz que na reincidência o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização, já fixando aí qual seria o parâmetro, e disse no parágrafo 4º, para fins do disposto no parágrafo 3º, a reincidência ocorrerá se ofensa idêntica ocorrer no prazo de até 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória. Como vocês interpretam essa tentativa de delimitar o que seria uma reincidência, delimitar temporal, no aspecto temporal, o que seria a reincidência para efeitos da fixação da indenização? Ainda no sentido de uma tentativa de legitimar uma legislação claramente contra o mandamento constitucional de progressividade da condição social da classe trabalhadora, ou pelo menos de não retrocesso, essa ideia de reincidência como critério para valorar a indenização e colocando esse lapso de 2 anos, desde que tenha uma sentença transitada em julgado, quer dizer, acaba tornando assim, chamando para a norma toda uma tecnicidade de forma a desviar novamente nosso ponto de análise, que é exatamente enfrentar esse retrocesso social. Porque, assim, nossa, dá até impressão de que o negócio é sério. Não, vamos ver se teve uma sentença transitada de julgado, se está dentro do prazo. Eu vou aplicar a reincidência para, então, penalizar em dobro. Nossa, tecnicamente, dá todo um rebuscamento dessa decisão. Mas será que isso está conforme a Constituição Federal? Essa continua sendo a questão de fundo, a meu ver. Eu vejo, nesse ponto especificamente, um outro aspecto também da reforma. E que consta expressamente do relatório, quando a Lei 13.467 foi aprovada na Câmara dos Deputados. Há um argumento em favor da reforma, no sentido de que é necessário trazer segurança jurídica. Nós já falamos aqui em algum momento, né, sobre a questão da segurança jurídica. E que a insegurança jurídica ela tem sido causada, em grande medida, pelo fato de termos decisões diferentes, né, ou diversas decisões sobre um mesmo tema no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, os defensores da reforma e detratores, né, da Justiça do Trabalho, eles procuram colocar a culpa da insegurança jurídica no judiciário trabalhista, né, especificamente nos juízes do trabalho que não decidem de forma uniforme. Então, me parece que algumas regras que foram estabelecidas na lei e também na medida provisória são regras que procuram dar ali medidas ou limites à atuação do Poder Judiciário. E essa é uma dessas regras. Né? Ao estabelecer o que vem a ser reincidência, qual é o conceito de reincidência, qual a limitação temporal para o reconhecimento da reincidência, a legislação está tentando estabelecer limites à atuação jurisdicional, né? Com o argumento de que estes limites trariam segurança jurídica.
Mas é evidente que este argumento é um argumento absolutamente falho, né? É um argumento não verdadeiro. Sobretudo, se nós considerarmos que a maior parte das reclamações trabalhistas que são ajuizadas no âmbito da Justiça do Trabalho, e existem diversos dados oficiais apontados pelo CNJ, né, no Justiça em Números, a respeito disso, mas quase 50% das reclamações trabalhistas que foram ajuizadas no ano de 2016, na Justiça do Trabalho brasileira, versam sobre o não pagamento de verbas rescisórias. Ou seja, o que traz a insegurança jurídica não são as decisões judiciais, mas o descumprimento sistemático da legislação do trabalho. Então, o argumento que está por trás de uma norma como essa, que procura trazer limites à atuação da Justiça do Trabalho, é um argumento mentiroso. Ele é um argumento não verdadeiro. Então, esse é um outro aspecto que me chama a atenção, também além de toda a questão técnica, além de toda a questão da dignidade, além de toda a questão da liberdade de atuação jurisdicional dos juízes, além da questão técnica das normas abertas e das normas em branco, que eu já abordei aqui também. Eu diria para não perder a linha, Marcos, eu diria mais, Ana Paula, eu acho até vergonhoso para nós, perante a comunidade internacional, principalmente a redação desse artigo aí. Nós estamos aqui, o legislador está dizendo o seguinte à sociedade brasileira: olha, reincida na ofensa, que você vai pagar no máximo o dobro do que você pagou. Né? Nós estamos dizendo isso, né? O poder legislativo nacional está dizendo isso, e nós temos que, perante a comunidade internacional, passar por esse constrangimento. A minha indignação tem que ser expressada, porque vai exatamente o dano moral, a ofensa moral, principalmente em casos. O dano moral, de modo geral, é abominável, né? Temos, quer dizer, o crescimento, o desenvolvimento da civilização passa por cada vez mais extirparmos esse tipo de ofensa. Mas são várias as situações que podem ensejar essa ofensa imaterial. Agora, uma das que mais afligem na relação do trabalho é a questão do acidente de trabalho em si, né? Que pode vir a causar, além do dano material, o dano à personalidade, de que estamos sobre vários aspectos também, defeito físico e a própria dor física e psicológica e por aí vai. Quer dizer, com esse tipo de norma, nós estamos, no meu modo de ver, estimulando, né? Porque você coloca o preço, daí a inconstitucionalidade da tarifação. Se você coloca o preço na honra da pessoa, quem puder pagar vai violar. Essa que é a grande verdade, né? Então, sob esse aspecto também, no meu modo de ver, eu acho que é muito mais motivo de vergonha da nossa parte do que segurança jurídica. Eu acho que valeria a pena até, não é assim, se eu pudesse dizer algo para todos nós aqui da associação, né, de um tribunal tão importante, a gente podia mandar isso para os parlamentares aí no processo legislativo o vídeo aqui no processo legislativo da medida provisória, porque tem, além desse aspecto, né, constrangedor no âmbito da comunidade internacional, tem a tecnia. Não é? Na verdade, o critério aí da reincidência é um critério, né, que foi emprestado do direito penal. E no direito penal, a busca da reincidência é exatamente desestimular o aprisionamento. Não é? Daí porque a progressividade penal... Exato. Aqui é o reverso, não é? Porque, frequentemente, nós sequer julgamos casos que envolvem reincidência. O que nós julgamos é casos de sucessividade, é uma constância de violação. E isso é gravíssimo, não é? Quer dizer, nós não podemos tratar. Claro que há circunstâncias muito específicas e os juízes são exatamente treinados para burilar o caso concreto, não é? O juiz tenta sempre dar a norma, a sentença, a feição de norma concreta, não é? Pois bem, o que nós vemos, por exemplo, em certas circunstâncias, é a sucessividade da violação de direitos humanos. Vou lembrar um caso aqui dos mais clamorosos, que era o setor suco-cítrico, que passava o avião por cima das plantações de laranja com centenas, milhares de trabalhadores ali embaixo,
nos Laranjais. Ora, não se trata aqui de reincidência, se trata de uma brutal negação, né, da identidade do ser humano que trabalha com a sua dignidade. Então, esse é o ponto, é a tecnia. E eu espero, assim, clamorosamente, acho que nós devemos tentar sensibilizar os parlamentares para mostrar que isso não guarda nenhuma relação, nem com a tutela coletiva do direito de trabalho, nem com a proteção do indivíduo no âmbito das relações de trabalho, né? Isso é uma apropriação constrangedora de um conceito de direito penal. Marcos, eu concordo com você. Até porque, se a gente for pensar, quando o trabalhador ajuiza a reclamação trabalhista, quando ele já não é mais empregado. Então, realmente, o caso de reincidência, da forma como está colocada na MP, assim, vai ser raríssimo de se verificar na prática. E aí, assim, dialogando com o que o Paloni falou, realmente fica muito fácil, daí talvez a segurança jurídica, calcular, né, qual vai ser a indenização a ser paga, se vale a pena ou não. Por exemplo, tomar atitudes para evitar acidentes de trabalho, melhorar, diminuir os riscos da atividade, etc. Então, monetariza tudo com segurança jurídica para um determinado lado. A pergunta que não quer calar é segurança jurídica para quem? Exato. E para quê? Né? Eu tenho segurança jurídica para cometer o ato ilícito, porque eu sei o valor máximo que eu vou pagar. Bem, se esse é o conceito de segurança jurídica, talvez a lei tenha alcançado a tão almejada segurança jurídica. Eu queria, só para encerrar, talvez, né, dependendo da nossa querida Rosilene, me ajudem os colegas aí. Na medida provisória, foi excluída a hipótese aí do falecimento, né? Em caso de morte não se aplica. Quer dizer, alguém lá talvez deve ter tido a ideia luminosa de que não haveria reincidência, com o perdão aqui do sarcasmo, mas nós temos que não haveria reincidência no caso de morte. O trabalhador aí me perdoe aí que estiver nos ouvindo, né? Mas somente, só rindo para não chorar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nessa linha que a colega Patrícia estava falando. Gente, como é que nós vamos analisar a reincidência no caso de invalidez? O trabalhador, quando vem para a Justiça do Trabalho no caso de acidente, ele já vem com o dano sacramentado e às vezes ele está inválido. Com todo respeito, novamente sendo sarcástico, ele vai ter que ficar inválido de novo? Ou seja, é uma aberração, sem dúvida. Eu não posso tratar de outra forma, né? Essa tecnia que o nosso polido Barberino definiu, eu entendo, é uma tecnia, é um aberrácio, né? Como diria o... Não é assim. Isso precisaria ser pensado, ser revisto, o legislador precisaria analisar isso com calma, porque, volto a dizer, isso nos envergonha assim, perante as nações desenvolvidas e até as subdesenvolvidas. Bom, muito bem, eu agradeço a participação. Nós daremos continuidade à discussão a respeito da medida provisória em outros vídeos. Nós vamos dividir as temáticas porque tem muita coisa para ser falada. Então, a gente vai finalizar essa primeira parte, agradecendo a todos que estão assistindo, pedindo para que compartilhem o nosso vídeo aí nas redes sociais, dê um joinha para ajudar a compartilhar. Se você está no Facebook, acesse o nosso canal lá no YouTube, clica no sininho e você vai receber em primeira mão os nossos vídeos assim que postarmos. Agradeço a vocês Obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Pela brilhante participação de todos e aguarde o próximo vídeo.